Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os acontecimentos à volta do mundo estão a desenvolver-se a uma grande colisão dos acontecimentos do tempo do fim. Tem Deus adiado os acontecimentos? Se adiou, é para certamente a sua igreja se ataviar, se preparar para a segunda vinda de Cristo em poder e glória. Queridos irmãos, a Igreja de Deus tem que se ataviar e aprontar, como lemos em Apocalipse 2, versículo 7. Estamos prontos? Estamos ataviados e prontos para as bodas? Queridos irmãos, a Igreja ainda tem nódoas para serem lavadas e rugas para serem engomadas e passadas a ferro. Queridos irmãos, para sermos a gloriosa Igreja que Jesus Cristo apresentará a si, para o grande matrimónio entre Cristo e a Igreja, ainda temos trabalho a fazer. Por isso, queridos irmãos, eu oro que estes dias de festa, principalmente estes dias dos pães asmos que estão a terminar hoje, que tenham sido de bom benefício para o seu crescimento espiritual. E que este dia santo não seja simplesmente um dia de alegria e inspirador, mas também um dia de correção, trazendo-nos mais perto de Jesus Cristo. Queridos irmãos, é importante entender que correção não é um castigo, mas correção é um desejo sincero de nos corrigirmos quando o alvo está fora do curso. E certamente, queridos irmãos, vamos receber muita correção de Deus para não errarmos o alvo. Queridos irmãos, precisamos nos fortalecer como os homens e as mulheres de Cristo. E os jovens precisam ter uma melhor perspectiva da maneira que devem ser. E também temos que ter uma perspectiva mais correta do que está acontecendo no mundo à nossa volta. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queridos irmãos, a nossa vida está oculta, porque a nossa vida eterna é ainda futura. E por isso continua: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com eles em glória. Isto é, a segunda vinda de Cristo, vamos ser ressuscitados e vamos casar no matrimónio da noiva com Cristo. E vejam aqui no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Queridos irmãos, estamos a analisar a nós próprios, a ver o que precisamos de mudar, seja isso prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza ou cobiça, que é a idolatria. Queridos irmãos, alguns de nós ainda temos algumas rugas e nódoas deste género. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, andastes noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, e aqui estão as nódoas e as rugas que ainda temos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. Você fica irado? Você fica indignado? Você tem maldades ou maldicência? Quer dizer, blasfémia ou diz coisas más? Você tem linguagem obscena do vosso falar? Vocês mentem uns aos outros? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus defeitos
E vocês revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Queridos irmãos, estamos dedicados, comprometidos, pensando sempre acerca de refazer nós para sermos à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, isto é importante. E, queridos irmãos, o nosso futuro no mundo da amanhã, no reino milenial, depende do que você faz agora. Mas, por outro lado, Satanás não quer que você esteja lá no reino milenial. Ele não quer que você esteja nessa beleza do maravilhoso mundo vindouro. Por isso, Satanás vai trazer a você continuamente, anualmente e de festa a festa mais dificuldades para você imaginar com uma intensidade cada vez maior, que talvez este ano, por causa das dificuldades e interferências que você tem, não vai observar os dias santos. Queridos irmãos, como é que nos podemos preparar nesta batalha contra esta força espiritual? Porque esta força espiritual quer derrubar e destruir você e a mim, a nós. Esta força que tem estado e tem sido muito negligenciada por vocês e por nós. Temos que ter cuidado. Temos que reconhecer que esta força é realmente um verdadeiro adversário. É um inimigo que está constantemente a criar maneiras para destruir você e destruir a mim. Para derrubar você espiritualmente como um filho e filha de Deus. E por isso, você tem que primeiro completamente crer e provar para você mesmo a veracidade, a realidade do supremo e poderoso Deus. Você tem que ter isso completamente bem provado e plenamente entendido em você. Se você não vê a realidade do supremo poder de Deus, acima de tudo, então o que eu vou descrever hoje não vai ter valor nenhum. E essas palavras vão passar como se eu não tivesse dito nada. Isso é uma pena. Queridos irmãos, o material que estou a abordar hoje neste sermão é dinamite para essa força espiritual. Essa força que está tentando cegar os olhos das pessoas para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não compreendam. Porque esta força, de que Satanás é a origem desta força, não quer que você compreenda, e principalmente que você compreenda como batalhar e guerrear contra esta força maligna, da qual o chefe dessa força é o próprio Satanás, o diabo. O diabo, Satanás, não quer que você esteja numa posição de ter uma vantagem sobre ele. Satanás não quer que você seja vitorioso nesta guerra. Ele é que quer ter uma vantagem sobre você. E, na realidade, muito frequentemente, nós temos dado ao diabo essa vantagem. O diabo, que é a origem e o representante principal dessa força maligna, e é o resultado. O resultado é que a vida de muitas pessoas estão cheias de nódoas e rugas na nossa vida espiritual. E por isso precisamos de nos analisar. Mas notem em Apocalipse 22, versículo 11, que diz: quem é injusto,
faça injustiça ainda. Quem esteja sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isto significa que vai chegar um tempo, nos dias adiantes, em que se você não estiver fixo no caráter de Deus, vai chegar um tempo em que você tem que desejar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de adorar e servir a Deus. O Deus que é o grande, vivente, Criador, que fez você com as suas mãos. Se você não tiver isto fixo na sua mente e no seu coração, quando esse dia chegar, lembrem-se que vai um dia chegar em que Deus diz, basta. Basta. E depois, por isso é que diz, aquele que esteja sujo, que mantenha sujo, mas aquele que esteja santo, continue santo. Porque vai chegar um dia, como se lê em Mateus 24, 22, que diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porquê? Porque Deus vai dizer, não vou esperar mais, não vou ter mais paciência, basta. E a graça dele perdoar e dar tempo às pessoas para se arrependerem, para se mudarem, para vencerem nas suas áreas de fraqueza, vai chegar ao fim. Basta. Ponto final. E por isso é que lemos em Apocalipse 6, versículo 12 a 14, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E mais adiante, no versículo 16 e 17, diz, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? É o dia em que Deus diz, basta. Então Deus punirá este mundo com a sua ira no dia do Senhor. E são esses problemas, essas dificuldades, desse último selo do livro do Apocalipse, das 7 trombetas. Esses problemas que a Bíblia tem tão fortemente profetizado e que sabemos que estão a vir. Por isso, queridos irmãos, o sucesso deste sermão depende de sua e da minha força de vontade de atuar nas instruções achadas na palavra de Deus. E por isso hoje vou dar a você informação importante. Como você pode combater e sobreviver quando você tiver que lidar com o diabo e com sua força maligna. E note bem, você vai ter que lidar com Satanás. Lembre-se que você não quer fazer nenhum acordo com Satanás. A maioria das pessoas estão às escuras, acerca das atividades de Satanás. Quer dizer, não veem nada. E esse é o perigo. Queridos irmãos, Satanás não é apenas uma doutrina bíblica. Perdão. Satanás é um perigo literal. É um perigo que temos que confrontar todos os dias, diariamente. Queridos irmãos, Satanás vai invadir as nossas mentes, por exemplo, quando não estamos à guarda, por exemplo, à noite, quando estamos a dormir, se não temos cuidado, se não oramos e se não pedimos a Deus para guardar a porta das nossas mentes, Satanás entrará
sem você notar, na sua mente, com a capacidade que ele tem e que muitos de nós não estão apercebidos disso. Por isso precisamos estar alertos, precisamos estar a vigiar. Precisamos ter toda a armadura de Deus, como se lê em Efésios 6, versículo 13, adiante. Queridos irmãos, se não estamos à guarda, ele vai fazer de você, embora você não saiba, vai fazer de você o que se chamaria um cristão controlado por Satanás. Ora, você não quer ser um cristão controlado por Satanás. Você quer ser um cristão guiado por Deus. Queridos irmãos, existem perigos. Perigos que podemos cair nesses perigos, nessas armadilhas, nessas ciladas. E depois acabamos por ser controlados por Satanás. Por isso a Bíblia diz: a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Romanos 6, versículo 16. Cristo disse aos fariseus, João 8, 44, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Sim, eles não sabiam que eram filhos do diabo, diziam, não somos. Mas aí está a decepção, o engano de Satanás, porque eles estavam a fazer exatamente o que Satanás queria que eles fizessem. Queridos irmãos, nós não queremos fazer as obras que Satanás faz. Você quer? Claro que não. Por isso vamos ver brevemente alguns pontos que temos que estar a vigiar. Vigiar do que Satanás faz e por isso estar bem conscientes das suas artimanhas e aplicar este ensinamento na nossa vida. Vamos identificar áreas onde nem suspeitamos, mas que Satanás está trabalhando ou tentando trabalhar em nós. Vejamos em primeiro lugar alguns atributos deste ser, algumas características de Satanás. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, vemos que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quer dizer que você pensa que é um anjo, grande luz, é um anjo, mas que beleza! Cuidado! 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz, o diabo é vosso adversário. Não é um amigo, é um adversário, é um inimigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz, é um tentador. Quer dizer que ele vai tentar você de qualquer forma, como seja você um homem ou uma mulher, vai tentar você, seja você jovem ou idoso, vai tentar você, vai atacar você a qualquer idade que você seja. De qualquer maneira, é um tentador. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz que a serpente enganou a Eva com astúcia. Ele é um enganador, um iludiador. Em outras palavras, um mentiroso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz, Satanás nulo impediu. Ele é um impedidor, uma pessoa que barra e causa dificuldades para você fazer o que você acha que deve fazer. Por exemplo, impedir você ir para a festa de Deus. Ou tiveste dificuldades, não posso ir à festa. Olha, Deus está-me a dizer para eu não ir à festa. Não! Satanás é que está a impedir você e você está a submeter-se às ciladas do diabo. Infelizmente, há muitos que são impedidos e por causa disso, às vezes, não podem ir à festa. Precisamos orar, irmãos.
Por exemplo, este período deste coronavírus. Muitas pessoas estão impedidas a se conviver e reunir uns com os outros. Queridos irmãos, precisamos orar que Deus dê força e coragem para todos estarmos presentes e a servir Deus conforme Ele dá as oportunidades para nós nos estarmos presentes. Porque um dia vai acontecer que não podemos estar presentes. Mas enquanto há oportunidade para estarmos presentes, precisamos estar presentes. Outro exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: Satanás é um leão rugente, bramando. Não é um manso gatinho procurando alguém, porque ele é um leão rugente procurando alguém para devorar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: Ele atua como um Deus na sua conduta, o Deus deste mundo ou deste século. E Efésios 2, versículo 2 diz: Ele é o príncipe das potestades do ar. Por isso a Bíblia reafirma, irmãos, que precisamos ser vigilantes. Vigilando contra os ataques deste adversário, deste leão, deste tentador, deste enganador, deste impedidor, deste príncipe dos poderes do ar, deste Deus deste século, que aparece como se fosse um anjo de luz. Precisamos estar alertos, irmãos, e saber que Satanás está à espreita, procurando um descuidozinho, pequenino, esperando pela mais pequenina oportunidade possível de entrar na sua mente e você ter um pensamento errado e depois acabar por fazer uma coisa errada. Por causa disso, irmãos, precisamos estar alertos. Precisamos de estar alertos sabendo que ele está esperando por uma oportunidade para nos atacar. E isso é que as Escrituras nos advertem. Lucas 21, 36 diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Queremos evitar, queremos escapar o que está por vir no breve futuro. Queridos irmãos, esta crise do coronavírus é somente uma pequena antecipação do que está por vir. Eu não estou a dizer isto com alegria, irmãos, porque vai ser muito, mesmo muito pior à volta do mundo. Queridos irmãos, por isso não queremos e nem devemos estar desprevenidos quando literalmente tudo isto vai explodir à nossa cara, à cara da humanidade. E a nossa maneira de viver vai desintegrar perante os nossos próprios olhos. Deuteronômio 28, 34 diz: E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. Estão a entender? Se você estiver neste mundo, nesse momento, neste período, literalmente você vai ficar louco, vai enlouquecer com o que vir acontecer. Queridos irmãos, é difícil tentar descrever o impacto quando Deus diz que toda a sociedade vai desintegrar-se e desmoronar, e conforme os dias da influência das nações israelitas venha a cair, isto é, das nações da fala inglesa, vão perdendo a sua influência mundial, então o tempo dos reinos gentios vai se tornar mais e mais forte e vai ser um tempo terrível. Por isso devereis evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, como lemos em Lucas 21, 36. Você vai querer estar em pé diante de Jesus Cristo com confiança. Por quê? Porque você está esperando com confiança pela segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz para vigiarmos e orarmos. Vigiar o quê?
Veja no versículo 34, do mesmo Lucas 21. Diz, acautelai-vos por vós mesmos, como diz na Almeida Revista Atualizada. Olhai por vós, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Sim, podemos estar a vigiar as notícias, as manchetes mundiais, podemos estar a vigiar as profecias e sim, estamos a ver que as profecias estão a desenrolar perante os nossos olhos, mas estamos a vigiar por nós mesmos? Estamos a acautelar-nos por nós próprios? Estamos vigiando a nossa atitude? Estamos vigiando o que dizemos e o que sai da nossa boca? Estamos vigiando o que não é uma coisa boa e cristã de dizer ou fazer? Estamos a ter cuidado disso? O que podemos dizer dessas coisas que dizemos e pensamos? Isso é bom? Ou são nódoas e rugas na nossa vestimenta? De onde é que vêm esses pensamentos? De onde é que vêm essas coisas que dizemos? Deus quer que você e eu esteja a vigiar, para que nos encontremos devidamente preparados, ataviados para as bodas da noiva com o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, você acredita que existe Jesus Cristo? Você também tem que crer que existe um Deus deste século, que é o diabo. Um Deus deste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O diabo está a cegar o entendimento das pessoas que não estão a praticar as coisas de Deus, que não acreditam em Deus. Queridos irmãos, precisamos entender que o diabo é tão poderoso que está fazendo tudo em seu esquema de truques, nas suas ciladas, e que tem enredos e vários truques para desviar você e eu do caminho, para que você e eu nunca venhamos a ser parte do maravilhoso reino milenial. Isso é o objetivo, a meta dele, destruir você, para você não estar lá. Sim, Satanás sabe que o seu tempo é curto, Apocalipse 12, versículo 12. E sabe que o seu tempo está quase a acabar. Ele quer que o mundo também acabe para nós, para não estarmos em pé perante Cristo, para eu e você perdermos tudo o que Deus tem planejado para nós. Queridos irmãos, Satanás é o nosso inimigo. Você conhece o seu inimigo? Queridos irmãos, em qualquer guerra, qualquer comandante do exército tem muito cuidado de conhecer o seu inimigo. Com quem é que está a batalhar? Queridos irmãos, vamos pagar com um preço muito alto se não obedecermos aos ensinos de Deus. E depois, quando essas coisas más acontecerem, não pergunte, olha, vês, não há Deus, porque se houvesse Deus, isto não teria acontecido. Queridos irmãos, as coisas estão a acontecer porque nós as causamos. É nossa culpa. Inspirados e influenciados por Satanás. Por isso, os nossos próprios caminhos nos castigarão. Os resultados, os frutos dos nossos caminhos nos castigarão. Por isso é que lemos em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos de revestir de toda a armadura necessária. Toda ela é importante. Toda. Por que é que a Bíblia diz isso? Porque há um inimigo, irmãos.
inimigos militares, numa guerra militar, precisam de uma coberta para atuar em surpresa contra o exército, contra o nosso exército. Satanás também precisa de uma coberta. A sua coberta é as trevas. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não o vemos e por isso há de atuar às escondidas de nós. Por isso, irmãos, nós não estamos numa luta contra carne e sangue, contra pessoas que vemos, mas estamos numa luta contra os príncipes das trevas deste século, como diz na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel. Ou, como diz na Bíblia, na linguagem de hoje, estamos em luta contra aqueles que dominam completamente este mundo da escuridão. Irmãos, nós temos um Salvador pessoal, que é Jesus Cristo. Lembre-se que tal como você tem um Salvador, e eu tenho um Salvador pessoal, na pessoa de Jesus Cristo, nós também temos um inimigo pessoal. Então, por que é que precisamos ter um Salvador pessoal? Precisamos ter um Salvador pessoal porque a Bíblia diz que temos um inimigo, um adversário pessoal. E quanto mais entendermos e compreendemos que temos um inimigo pessoal, mais daremos graças a Deus por termos um Salvador pessoal, que é Jesus Cristo, que já venceu, que deu a sua vida por si e por mim. E Jesus Cristo veio para interferir com aquele seu e meu inimigo pessoal, que está aqui às nossas costas, está a tentar controlar a nós. Assim atrás, sem nós vermos, está assim a tentar atacar-nos. E por isso Jesus Cristo está a tirar esse inimigo das suas costas. Jesus Cristo está a tirar esse inimigo para você ser liberado da influência controladora de Satanás. Liberado para a liberdade do vindouro reino de Deus. Irmãos, precisamos ter cuidado deste grande poder de Satanás. Por isso, irmãos, não subestime o seu poder, o poder de Satanás. Isaías 14, versículo 12 diz que ele era a estrela da manhã. Ele era o filho da alva para trazer luz da manhã. Ele foi o pináculo da criação de Deus, como lemos em Ezequiel 28. No versículo 12 de Ezequiel 28, vemos que ele era o sinete da perfeição. No versículo 15, vemos que ele era perfeito nos seus caminhos. No versículo 12 também diz que ele era cheio de sabedoria e formosura. Super inteligente. Sinete da perfeição da criação de Deus. Perfeito nos seus caminhos. Ele era o ser mais poderoso de tudo que Deus criou. Por isso, não subestime o poder de Satanás. Ele tinha uma posição extremamente alta e depois virou tudo de pernas para o ar. Mas esse é com quem você está a lidar. Você e eu estamos a subestimar o poder de Satanás? Cuidado! Não podemos subestimar o poder de Satanás. Levíticos 16, versículo 21, acerca dos 2 bodes, acerca do dia de expiação, diz: o Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, que representa Satanás, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. E, queridos irmãos, por isso vemos todos os pecados foram postos na cabeça do bode vivo, este bode de Azazel, que é Satanás, representa Satanás, um espírito maligno. Mas, queridos irmãos, não é só os pecados de Israel, é os pecados do mundo todo. Nós, a humanidade, sofremos
por causa da nossa cumplicidade com Satanás. Mas graças a Deus, temos expiação por Jesus Cristo. Sim, irmãos, os problemas vêm de Satanás. Vimos que Araão pôs as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo para confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados. Pôs-los em cima da cabeça do bode que representa Satanás. Os problemas vêm de Satanás. Mas isso não é desculpa. Não é desculpa para você dizer, olha, o diabo fez-me fazer. Não foi minha culpa, foi o diabo que fez fazer. Não, não. Nós é que o fazemos. Temos que aceitar a nossa responsabilidade. Sim, Satanás é a fonte de onde somos inspirados ou influenciados. Satanás sempre vai tentar desviar a atenção dele para os outros. Vai sempre apontar o dedo. Olha, não é minha culpa, é dos outros. Ele até vai apontar para outros, até para os demónios. Satanás está sempre disfarçado. Por exemplo, vejam, quando ele estava no Éden, estava disfarçado como uma serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, lemos, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais. Satanás sugeriu na mente da Eva e ela não viu o perigo de ouvir essa sugestão. Adão também teve descuidado e não esperava que a sua mulher o enganasse. Precisamos estar a vigiar, irmãos. Alertos. A culpa é nossa. Homens e mulheres temos de estar constantemente em cuidado. O desejo da mulher tem que estar primeiro em Deus e depois no seu marido. Mas o desejo da Eva estava na árvore. Desejo de se a fazer sábia. Adão simplesmente não pensou, não estava a vigiar e descuidou-se. Sim, temos livre arbítrio e por isso precisamos decidir. Temos de decidir qual é o espírito que vai governar a nossa vida. É o espírito de Deus ou é o espírito maligno? O espírito maligno quer possessar, quer controlar, quer destruir a nós. Porque Satanás é o destruidor, um assassino. O Espírito de Deus não controla, nos guia. E nós precisamos ser voluntariamente submissos ao Espírito de Deus. Sim, Satanás é o destruidor, é um assassino. Veja em João 8:44, diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se o Espírito convence você a pecar, seja, por exemplo, a fumar, ou ter maus pensamentos, ou a cometer adultério, a mentir, a fazer quaisquer vícios que você tenha, tal como Satanás convence, lembre-se que é você que o permitiu. Você o permitiu de sua própria vontade, o seu livre arbítrio. E por isso Satanás é o seu cúmplice. Fazemos, nós é que fazemos, mas nós somos puxados, encorajados, ainda mais, por esta força maligna deste mundo. E por isso existe um dilema em nós. Como Paulo descreveu em Romanos 7:23, que diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo também disse, não consigo fazer. O pecado está presente em mim. Tudo que acontece a você, queridos irmãos, você é responsável. Você é responsável pela sua escolha. Não esteja a dizer, olha, foi o diabo que me fez fazer. É a sua escolha, é a sua decisão. Você controla a sua própria mente
e o que você faz e o que você não faz. Deuteronômio 30, versículo 15 diz: Vês aqui hoje que te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. É a nossa escolha. É a nossa decisão. Satanás faz com que você desperdice a sua vida. Por exemplo, Satanás faz que você perca tempo. Quando você não faz nada, o resultado é a depressão. Você precisa estar ativo para não estar deprimido. E Satanás é o ser mais deprimido de todos, porque ele desperdiçou a vida dele. Satanás até tem entrado dentro da Igreja de Deus. E ele entra entre nós na Igreja. Satanás está entre irmãos. Não se engane. Não se esteja a aludir, a dizer, olha, não a mim, mas aos outros. Olha, aqueles daquela região, sim, mas eu? Não. Não esteja enganado, porque isso é uma atitude arrogante que se tem que arrepender. Não se engane. A quem você submete, a tal é escravo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Romanos 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os nossos pensamentos têm que ser renovados para o novo eu. Mas uma mente que não está disciplinada está aberta ao ataque de Satanás. É uma porta aberta para Satanás entrar com as suas ideias, seus pensamentos, as suas influências na sua mente. Satanás tem você como um alvo, procurando um ponto fraco. Satanás sabe que Deus é omnipresente. E porque ele quer ser igual a Deus, ele quer enganar a você, que você pense que ele, Satanás, também é omnipresente. Mas não é. Mas, como ele engana isso, é através desta atitude que ele é o espírito do ar. Sim, é realístico nós termos um rádio e ligamos o rádio e do ar vêm ondas de transmissão e apanhamos uma ou outra estação de rádio, de música, ou seja o que for. Ou mesmo televisão. Ou temos um canal de televisão, ou um disco de satélite. Apanhamos do ar a televisão. Sim, existem sinais no ar. O espírito de Satanás está a transmitir as suas vibrações, as suas atitudes, as suas maneiras de pensar pelo ar. E por isso precisamos ter cuidado desse espírito. Precisamos de não sintonizar a nossa mente para estar a ouvir isso. E como é que sintonizamos para ouvir isso? Quando somos desobedientes. Quando somos obedientes e somos humildes, então Satanás se afasta de nós. Queridos irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: Noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Este príncipe, este espírito do ar, opera quando somos desobedientes. Este espírito não trabalha dentro da sua mente, a não ser que você abra a mente para ele entrar, sendo desobediente, não sendo humilde, quando você não está de guarda. E quando você deixa essas ideias e vibrações entrarem na sua mente, então essas ideias é como Satanás estando dentro de você. Por isso nós precisamos de querer que Satanás não esteja a influenciar a nós. Como?
sendo humildes a Deus e sendo obedientes a Deus. Por isso, não tenha a sua mente sintonizada nesta estação em ondas médias ou curtas, ou seja o que for, espiritual de Satanás. Como? Sendo obediente a Deus e sendo humilde a Deus. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é que tem que ser a nossa atitude, irmãos. Mas, infelizmente, muitos irmãos na igreja, ou pessoas estão a dormir, dizem: ninguém me vai dizer o que fazer. Eu faço o que me apetece. Queridos irmãos, quando dizem isso, Satanás está pura e simplesmente a trabalhar dentro dessas pessoas. Porque, queridos irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Quer dizer, quando obedecemos a Deus, quando fazemos o que é agradável a Deus, estamos a ser submissos a Deus. Quando desobedecemos, estamos a ser submissos a Satanás. Estamos a ouvir a frequência de transmissão das ondas espirituais de Satanás quando desobedecemos. Por isso, quando você está numa situação em que você diz: eu quero que Deus me guie, eu quero copiar a Deus, então você está a dizer: eu quero ser obediente a Deus. Isso é que precisamos de ser. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em outras palavras, só Deus é que sabe realmente o nosso coração. Mas todas as pessoas estão manifestadas perante Deus. Estamos nus perante Deus. Ele vê exatamente o que está cá dentro. Todos nós somos nus aos olhos de Deus. Por exemplo, no tempo de Noé, a imaginação de todo o mundo foi sempre má, como lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus viu isso. E nesse mundo, nos dias de Noé, é como é agora nos dias do fim. Quer dizer que a minha imaginação de todo o mundo está a ser má. Querem fazer o que querem, ninguém me vai dizer o que eu tenho que fazer, é o meu direito. Cuidado, irmãos, porque isso vai causar, então, ao amor de muitos, e aliás de quase todos, a se esfriar, como lemos em Mateus 24, versículo 12. Temos que sair deste mundo, irmãos. Temos que ser transformados do espírito da escuridão para o espírito da luz. Mateus 13, versículo 19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, isto é Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Vem como Satanás pode ir ao seu coração e tirar a verdade, a palavra do reino. Se você não a entende, se você não está a praticar. Quando você entende um bocadinho, pratique um bocadinho o que você entende. E depois você vai entender um bocadinho mais. Isto é um ponto importante. Quando você entende um bocadinho, pratique isso que entende. Depois você vai entender um bocadinho mais. Pratique isso que entende um bocadinho mais. E então vai aprendendo mais. E aprendendo mais. Assim está a fazer o que é agradável a Deus. Onde é que você precisa de estar para não entender? Quando você não está a entender, é porque o pouco que entende, você não está a praticar. Porque você não está vigiando. Porque você não está a ter cuidado. Porque você então tem a sua porta aberta. A porta da sua mente está aberta para ondas de transmissão
do diabo. Então você está a deixar essas ideias e pensamentos falsos, como chamam essas ideias fake, falsos. E assim, então tem as portas mentais abertas. E assim Satanás tem acesso às suas partes íntimas da sua mente, por não estar vigiando. Queridos irmãos, quando a Bíblia fala de salvação, fala de 3 pontos de salvação: passado, presente e futuro. No passado, aceitamos o sangue de Jesus Cristo e todos os nossos pecados do passado foram perdoados. Presente, aonde é que estamos agora? Aonde é que estamos agora? Em Romanos 8, versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é a morte. Onde é que você está agora? Está inclinado às paixões da carne? Desobediência? E assim abrir a mente a Satanás? Ou você está a inclinação do Espírito, que é vida e paz? Você está inclinado às coisas do Espírito, isto é a obediência, isto é a vida eterna e paz, porque você está a fechar as portas ao inimigo. Por isso, irmãos, diariamente estamos a ser confrontados com o diabo. E diariamente podemos ser livrados do poder do pecado todos os dias ou não. Depende de qual é a inclinação. O que é que estamos a fazer? A inclinação da carne ou a inclinação do Espírito? Romanos 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São guiados, estão a obedecer, estão a querer fazer o que Deus diz para fazer. E por isso estamos todos os dias a um passo da obediência ou desobediência. Isso é o presente. Essa é a situação da salvação do presente. Paulo viu essa lei do pecado em si. E por isso, tudo o que é carne, toda a inclinação da carne, puxa você para abrir a sua mente, abrir a porta para o diabo entrar. Quando você diz, isso então assim não é tão mau, cuidado, porque você pode cair. E depois pensa, quando isso acontece, olha, Deus não me perdoou. Sim, Deus perdoou do passado, mas agora isso é o presente. Você precisa, porque você pecou de novo, você complicou tudo, você tem nódoas, rugas. Tem nódoas, rugas. Sim, a igreja ainda tem nódoas para serem lavadas e rugas para passar a ferro, para engomar. Isso é o presente. E o terceiro ponto da salvação é o futuro. Satanás não terá acesso a você no futuro. Como ser espiritual, na eternidade, a carne será algo do passado. Por isso, irmãos, estamos numa batalha. E a batalha é hoje. Para ganhar ou perder. É todo dia, todos os dias. Por isso lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 26, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecerem a verdade. Queridos irmãos, ajudem outras pessoas que estão a perguntar, sejam mansos, não sejam arrogantes, façam esse ensino, esse encorajamento, com mansidão, com gentileza. Aqueles que estão a resistir o ensino de Deus, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Queridos irmãos, quando as pessoas são desobedientes, estão a abrir a mente e por isso estão prendidos nestes laços do diabo. Estão presos à vontade de Satanás.
Satanás quer derrubar você, quer derrubar a mim. É o que Satanás está sempre a tentar fazer com você e comigo. Mas devemos dar graças a Deus. Porque com a ajuda de Deus e pondo a armadura de Deus, podemos recuperar contra a armadilha de Satanás. Por isso, não queiram ser um cristão controlado por Satanás. Como é que podemos ser controlados por Satanás? Como muitos cristãos dizem, obedecemos como queremos obedecer. Isso é tão perigoso, irmãos. Ou eu vou obedecer como quero obedecer. Ou ouvi pessoas a dizerem, cristãos, que se dizem que são cristãos, olha, da minha maneira de ver isto não é assim, eu faço assim, eu quero fazer desta maneira. Queridos irmãos, muitas pessoas vão para a igreja de sua escolha. Esta igreja eu quero ir porque faz as coisas mais da maneira que eu quero. Queridos irmãos, ou é a verdadeira igreja de Deus, ou é uma das muitas milhares de igrejas falsas de Satanás. Satanás, lembrem-se, está atuando como se fosse um Deus. Como se fosse Deus. E lembre-se que você nunca tem uma imunidade contra Satanás. Sim, Cristo batalhou contra Satanás, mas teve que continuar a batalhar contra ele a sua vida física toda, uma vez e outra vez e outra vez e de novo até quando morreu. Sim, Satanás às vezes deixou Cristo temporariamente, esperando por outro momento oportuno. E depois atacou de novo. Queridos irmãos, Satanás ataca por onde você não espera. Pelo que se chama, pelo seu ponto cego. Você sabe quando você está a guiar, às vezes você quer mudar de uma fila para outra no carro, e você precisa ter muito cuidado, tem que ir um ponto cego, você não vê que tem, e tem que olhar ou ter um espelho especial para ver. É como Satanás nos ataca, por esse ponto cego, onde nós não vemos, onde nós não esperamos. Por isso, a oração modelo, que o mundo chama o Pai Nosso, diz em Mateus 6, versículo 3, diz, livrai-nos do mal, que seria talvez melhor, livrai-nos do maligno, de Satanás. Em João 17, versículo 15, diz Jesus Cristo na sua oração ao Pai, à frente dos discípulos na noite em que foi traído, disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno, como se lê na Bíblia na linguagem de hoje. Este maligno, que é Satanás, o diabo, é a força geradora dos males deste mundo. Queridos irmãos, não se esqueçam, Satanás tem grandes poderes. Grandes poderes. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 10, diz, ora, o aparecimento do iníquo, isto é, do falso profeta, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás vai causar este iníquo, este falso profeta, fazer milagres que o mundo todo vai ficar pasmado e segui-lo. E vai fazer esses prodígios da mentira com todo o engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por isso vão acreditar estes falsos milagres, porque não têm o amor da verdade. Queridos irmãos, Satanás pode ter um acesso à sua mente, se você não está protegendo a sua mente. Você precisa ter a armadura, toda a sua armadura, contra Satanás. Porque se você não tem essa armadura, então ele vai conseguir ver os seus desejos,
vai conseguir servir as suas ambições, ele vai saber. Porquê? Porque ele tem experiência de 6.000 anos a ver os seres humanos e ainda mais milhões de anos a ver os anjos. E por isso ele é muito experiente, tem muita experiência para ver exatamente e decidir o que é que está no seu coração. E por isso ele pode pôr uma ideia na sua mente e até pode tirar coisas da sua mente, como lemos há pouco. Mas ele só pode fazer, até um certo ponto, o que você permite, o que você autoriza. Se Satanás vê um ponto na sua mente que não está certo, por exemplo, você é uma pessoa que se preocupa, que tem muita ansiedade, que tem falta de fé, que tem falta de confiança em Deus, Satanás vai ver isso e vai tentar você nesse ponto. Queridos irmãos, as promessas de Deus olham para o futuro, mas Satanás olha para o agora. E por isso está a influenciar você pelo agora, pelo que está a acontecer agora, para criar dúvidas no agora. Mas Deus é muito maior que Satanás, irmãos. Lembre-se que Satanás, o engano dele, é a sua própria máscara. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Satanás se esconde atrás de você. Isto é, você vai pensar que é a sua ideia. Não vai dizer, olha, é a ideia de Satanás. Não vai dizer, é a minha ideia. E então esconde-se atrás disso, porque ele injeta estas ideias através dos poderes do ar e você pensa que é a sua ideia e ele está muito contente, porque você pensando que é a sua ideia, ao fim de contas, está a fazer a obra de Satanás. Como lemos em Isaías 14, versículo 12, ele é um grande ser. O diabo não tem medo de nada, exceto se você usar a palavra de Deus contra ele. A espada de Deus, a palavra de Deus, é a sua armadura de ataque. Jesus Cristo disse, eu venci. Sim, Jesus Cristo venceu a Satanás. E por isso, para nós guerrearmos com Satanás, não seria bom termos Jesus Cristo ao nosso lado? Está claro que é. E por isso não devemos estar a batalhar contra Satanás sozinhos. Queremos o nosso advogado pessoal, o nosso salvador pessoal a nos ajudar. Quando Satanás vê o poder de Jesus Cristo ao nosso lado, então ele vai fugir. Isaías 14, versículo 13 e 14, vemos como Satanás disse, eu serei como Deus, eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei. Quantas vezes disse ele, eu? E por isso, quando você tem uma atitude que diz, olha, isto foi minha ideia, ou ninguém me está, é a minha ideia, é o meu direito, é eu, cuidado, porque você está a fazer um ídolo de você próprio. Isso é uma idolatria. E por isso, o grande engano de Satanás é atrás da sua própria máscara, pensando que é você que está a ter esta ideia, mas ao fim de contas é Satanás que está atrás disso. Ele usa a sua máscara. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado do que permitimos na nossa mente, no nosso espírito do homem, com o Espírito de Deus. Porque o Espírito do homem, por si próprio, é carne. É acerca de mim. É eu. Isso não é o que Deus quer. Mas é o que Satanás quer. Queridos irmãos, precisamos dar graças a Deus por Deus ser Deus. Precisamos de um alarme, de um sistema de defesa. Tal como, por exemplo, se você tem um sistema de defesa em sua casa para parar ladrões, nós precisamos de ter um sistema de defesa anti-Satanás. Mas, por outro lado, Satanás vai encher o mundo com outro sistema, com outro espírito
não é de anti-Satanás, mas é de anticristo. Queridos irmãos, você vai ver como este mundo vai explodir. Como este mundo vai se destruir a si próprio. E você vai ter que usar a Bíblia para se defender. A palavra de Deus, a armadura de Deus. Você vai ver, quando Satanás está a funcionar, vai haver desencorajamento. As pessoas vão deitar tudo fora. E por isso nós precisamos ter um sistema, um equipamento de detecção para vermos quando Satanás está a tentar atacar-nos. E por isso, qual é o nosso sistema de detecção? Eu estou a ter cuidado se estou a ter um bocado de idolatria em mim, estou a adorar a mim próprio, ou eu sou preguiçoso, não quero trabalhar. Cuidado, porque Deus trabalha. Lemos na Bíblia, Deus trabalha. O meu pai trabalha, também eu trabalho. Ou você é uma pessoa sensível demais, uma pessoa não pode falar com você, qualquer coisinha mais pequenina que seja, pum, você fica sensibilizado. Cuidado. Ou você está preocupado mais. Queridos irmãos, Deus vai sobreviver tudo, mas não as coisas deste mundo. E por isso, você está distraído, está a perder tempo, em vez de estar perto de Deus. Você está deprimido, porque lembre que Satanás é a pessoa mais deprimida de todas. E por isso, tenha este sistema de detectar o inimigo quando se aproxima de você com estas atitudes, com estas palavras que não estão corretas. E então, lembre-se, como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro, temos que submeter a Deus primeiro. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E depois resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, lutar pela fé, obedecer a Deus. Mas tem que se humilhar primeiro. Vocês sabem a história de David, que ele lutou contra Golias? Como é que David venceu Golias? O David estava a dizer, olha, eu sou uma grande pessoa, eu vou destruir o Golias. Não, não. David disse, eu venho em nome do grande Deus. Queridos irmãos, Satanás é o nosso Golias. E a única maneira de nós vencermos é termos Deus ao nosso lado, ter Jesus Cristo ao nosso lado. Até Miguel, o arcanjo Miguel, não lutou contra o diabo. Até diz, Judas, primeiro, o único capítulo 1, versículo 9, diz, o Senhor te repreenda. Queridos irmãos, Satanás vai atacar. E atacou. E vai atacar de novo. E com mais força. E não vai parar até ao fim. Temos que perseverar até ao fim. Por isso, temos que bater em nome do nosso Deus. Queridos irmãos, de Tiago vemos que os demónios têm medo de Deus. Nós temos que combater Satanás com a palavra de Deus. Por exemplo, Satanás diz, preocupa-te. Deus diz, não sejas ansioso. Satanás diz, cobiça. Deus diz, não cobices. Estão a ver estas diferenças, o que precisamos ter para pôr Satanás, para batalhar nesta guerra contra Satanás? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz, milita a boa milícia da fé. Queridos irmãos, é uma guerra da fé. De confiar em Deus. Da fé. Toma posse da vida eterna. Deus te dará a vitória, irmãos. Colossenses 1, versículo 12. Graças ao Pai, que nos liberou do poder das trevas. No versículo 18, falando de Jesus Cristo.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Noutras palavras, Jesus Cristo é o nosso comandante. O comandante nesta guerra. E por isso estamos nesta batalha com Cristo. Deus quer nós como seus filhos. Jesus Cristo quer nós como seus irmãos, limpos, preparados, ataviados para as bodas do Cordeiro, sem nódoas, sem rugas. Por isso, não sejam mais cúmplices de Satanás, pois o seu reino não terá fim. Queridos irmãos, existe uma força, existe um poder. Esse é o poder do inimigo. Mas Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. E também Jesus Cristo diz, você comigo também pode vencer.